Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa diário Fechamento do Mercado. Hoje é um dia importante, quinta-feira, dia 11 de julho. Tivemos a aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados. E tem um velho ditado no mercado financeiro: a bolsa sobe no boato e cai no fato. Danilo, o que isso significa? Significa que hoje o índice Bovespa fechou no campo negativo de 0,63%. Por quê? Eu até comentei ontem no nosso fechamento de mercado um cenário de atenção que nós devemos ter, independente da reforma da Previdência, tá? A sinalização do mercado financeiro é que nós temos aqui uma movimentação direcional e da forma que está estruturado, a gente tinha aqui uma movimentação de alta do índice um pouco mais direcionada. E o afastamento da nossa cotação atual para a minha média já era um pouco considerável. Então, na leitura clara de mercado, eu tenho dois cenários ainda do índice Bovespa, tá? O mercado, ele iniciar um processo de queda, que na minha leitura seria saudável, ele corrigir até a casa dos 104.000, 103.500 pontos. Primeiro alvo seria saudável, para aí sim a gente desenhar, opa, ou ele continua caindo até 102, ou ele desenvolve uma retomada do seu movimento de alta. Cenário número 1. Cenário número 2, apesar da gente ter uma certa sensibilidade sobre a reforma da Previdência no mercado financeiro, logicamente eu fico de olho. A gente está agora com as negociações lá no parlamento, conversas estão sendo realizadas, e agora a gente vai ter uma sinalização um pouco mais atenciosa da Bolsa de Valores. Danilo, pode ser que algum político tenha alguma novidade, a gente tem, enfim, mudanças na reforma do texto base sobre idade mínima para aposentadoria, sobre policiais, professores, entre outros fatores, e a economia que vai gerar na Previdência é de 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão, que era o que foi determinado pelo o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Então, sim, turma, o que eu vejo? Eu vou analisar aqui Petro, Vale, bancos, e eu separei também várias ações para a gente poder fazer um comentário e, mais uma vez, aproveitar e acompanhar todas essas principais oportunidades. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você puder deixar o like nesse vídeo, vou agradecer imensamente. E, mais uma vez, é a forma que eu estudo a Bolsa de Valores, é a forma que eu acompanho o mercado financeiro, justamente para poder mostrar a minha visão e poder te ajudar, tá bom? Bom, vamos lá. Índice Bovespa, então, essa aqui é a sinalização, ou a gente tem aqui uma movimentação, se o mercado iniciar uma queda, seria saudável até os 103.500, 104.000. Ponto número 1. Ponto número 2, a gente poderia, caso ele volte a desenvolver alta, 108.000 seria o próximo ponto de parada. Vamos dar uma olhada no nosso mercado de dólar. O dólar chama minha atenção, porque hoje o dólar ficou 0 a 0, ou melhor, ele trabalha 0 a 0, são 5 horas, 5 e meia da tarde que eu estou gravando esse vídeo, mas o dólar chega num ponto extremamente importante e delicado. 3.740, referência de preço nesse curto espaço de tempo. E hoje nós temos aqui um candlezinho de indefinição em cima desse ponto de suporte. Da forma que está estruturado, o que eu vou ficar de olho, tá? Caso o dólar fique acima de 3.765, o dólar poderia desenvolver um movimento de alta e subir até 3.850. Então vale lembrar que a movimentação do dólar já é um pouco mais direcional de baixa e no curto espaço de tempo a gente tem um afastamento da minha média, que um repique seria super saudável nesse mercado. Deixa eu dar uma olhada nas principais ações Petro, Vale, Banco, só para a gente ter uma sensibilidade de como a Bolsa de Valores ficou, quais foram as principais movimentações do mercado, para a gente entender, opa, cenário positivo, cenário negativo. Então, índice Bovespa sinaliza aí uma possível formação de topo e uma leve movimentação de queda, enquanto o dólar futuro sinaliza um candle comprador em cima de uma região de suporte, podendo desempenhar um movimento de alta. Já as ações da Petrobras do dia de hoje subiram 1% e elas trabalham aqui em cima de um nível de resistência bastante relevante. A casa de R$ 28,50, 28,40, é um nível de preço bastante relevante. O que a gente vai ficar de olho? A Petro ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos de alta, onde ela desenha essa movimentação, sobe, corrige, sobe. Eu vejo dois cenários para o mercado da Petro. Ou ela continua seu movimento direcional de alta até os R$ 29,50, ou ela pode iniciar um processo de queda, ou seja, perdão, de correção, ou seja, a correção poderia vir em queda, o mercado corrigir até os 27,50 ou passar por um período lateral para depois que ela recomece o seu movimento de alta. Então, Petrobras testa uma resistência importante, as ações da Vale elas seguem dentro de um movimento de consolidação, linha de tendência de alta nesse curto espaço de tempo. E eu poderia até fazer uma análise aqui, que apesar de eu ter essa linha de tendência de alta, hoje a Vale teve um dia um pouco mais travado,
onde nós temos uma região de resistência em R$ 52,50. Se ela romper a marca dessa região de 52,50, 54 é o próximo ponto de parada. Dá um giro nos bancos. Itaú abriu em gapzinho de baixa e se recuperou ao longo do dia. Os bancos já ficam um pouco mais interessantes do que os papéis relacionados à commodity, tá? Então, da forma que está estruturado, eu vejo essa movimentação um pouco mais cuidadosa. Caso o mercado de Itaú volte a trabalhar acima dos 37,70, na minha leitura é compra e o papel poderia ter um movimento de alta. Então está um pouco mais interessante. Banco do Brasil hoje caiu e caiu bem. Atenção que o Banco do Brasil chega no nível de suporte levemente interessante, linha de tendência de alta. Eu tenho aqui, ó, uma movimentaçãozinha. Depois de 2 dias consecutivos de baixa, eu vou monitorar caso o Banco do Brasil monte um candle comprador, ele poderia retomar seu movimento de alta. Então o Banco do Brasil realiza um testezinho de suporte. E por último, o setor bancário, não menos importante, eu tenho as ações do Bradesco. O Bradesco também é uma sinalização importante, bem parecida com o gráfico de Itaú. Nota que nós tínhamos aqui uma resistência em R$ 38,00. Esse rompimento de R$ 38,00 sinaliza aqui uma movimentação interessante. E da forma que está estruturada, a Bradesco até chegou a cair, recuperou ao longo do dia. Eu acredito que o papel poderia voltar a subir, tá bom? Tem um martelinho em cima da média de 9 períodos. Resumidamente, índice Bovespa em cima de uma resistência, hoje fez um candlezinho vendedor, principalmente sentindo aqui Petro e Vale, e os bancos aqui sinalizam uma retomada de um movimento comprador. Então, assim, mercado como um todo em cima de resistência. A gente tem agora uma incógnita. Será que ele vai passar por uma correção lateralizando e caindo, ou ele vai pegar, romper a resistência e almejar novos patamares de alta? Essas daí são algumas ações. E eu gostaria de aproveitar e eu separei aqui 2, 4, 6, 7 ações que chamam a minha atenção. Beleza? Mas antes, só aproveitar aqui e passar o resultado do nosso radar técnico. Nós temos posições aqui que nós encerramos esse mês de julho. Nós já temos aqui 4 operações que nós encerramos, uma a gente perdeu e 4 nós fechamos com lucro, e temos aqui algumas outras operações. Destaques aí para a Alpa 4, que subiu aí, sobe 4%, e também a Eletrobras, que estamos com posições compradas. Outras operações abertas, Embraer, Lynx e Banco ABC Brasil, beleza? Quer saber um pouquinho mais do radar técnico? Quer conhecer um pouco mais? Clica aqui na descrição desse vídeo e venha fazer parte dessa comunidade e receber todas as oportunidades em tempo real. Bom, falando aqui então, algumas ações que eu separei. Começo aqui pelo Banco Inter, o mercado inteiro olha para esse papel e para mim chama uma atenção interessante. Hoje, a ação ela fez uma movimentação bastante curiosa. Ela subiu, ela chegou a cair aqui ao longo de 10%, quase 10% ao longo da manhã e se recuperou. Eu, particularmente, gostaria de ver ela cair um pouquinho mais, ela chegar aqui nessa casa de 12,50 para eu poder pensar em compra. Então, assim, da forma que está estruturado, a gente tem aqui, o mercado iniciou um processo de queda. Então, na minha leitura, se Banco Inter caísse um pouco mais, ficaria atrativo para a gente poder pensar numa compra e retomar sua alta. Por que eu gostaria de ver mais um dia de queda? Porque ela subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões. Foram 8 pregões de alta consecutivo. E ela só corrigiu um. Então, se ela tivesse uns 3 pregões corrigidos, pelo menos metade do tamanho anterior, poderia ser interessante para uma compra. GRND3. Não, GRN3, perdão, ELET3. ELET3 é uma operação que eu passei uma comprinha para todos vocês nessa recomendação de compra acima desses 36,70. Da forma que está estruturado, sobe, corrige, sobe. O papel hoje tem uma forte movimentação de 7%, inclusive estamos comprados nela. Pessoal do radar, atenção aí que teve ajuste de stop. E a ação tem cenário livre para subir até os R$ 40 nesse curto espaço de tempo. Uma ação que chama minha atenção, FESA 4, tá? As ações da FESA 4, nesse movimento aqui, rompe 23,70, tá? Uma movimentação bem interessante. E temos a formação de um pivô de alta. Esse pivô de alta sinaliza o papel uma movimentação positiva para o fechamento de gap. Então, na minha leitura, eu tenho aqui uma resistência na casa de R$ 26,00 nesse curto espaço de tempo. Então, o papel tem espaço para subir. Então, atenção para uma compra aí em FESA 4. Prosseguindo, galera, Gol. Gol é um papel que eu tenho acompanhado bastante. As ações aqui da Gol, elas subiram bem forte. Ontem fez uma movimentação de baixa e hoje a gente tem aqui uma queda de 0,8. Da forma que está estruturado, a Gol ela sinaliza uma possível formação de topo e ela poderia iniciar um processo de queda. Próximo ponto que eu vejo do parado, 37,70 nesse curto espaço de tempo.
Outro papel, turma, temos comentado muito dela, M Dias Branco, tá? M Dias Branco, uma compra acima desses R$ 40,15. Então, para quem trabalhou essa entrada, a compra foi acionada. Atenção ao radar para a gente poder ficar de olho para comprar. Vou passar os detalhes para vocês. E da forma que está estruturada, o papel inicia um processo de reversão de tendência e o próximo alvo, que eu acredito, ficaria na casa de 42,50. Então, da forma que estruturou, tendência de alta, perdão, início de um pivô de alta e uma possível movimentação de alta nesse curto espaço de tempo. E por último, não menos importante, as ações da Odontoprev. Mais uma vez eu quero destacar aqui as ações da Odontoprev, essa formação de um mastro bandeira é uma sinalização bastante interessante e bastante objetiva. Se o mercado romper esses 18,54, teremos aí uma sinalização de alta para esse curto espaço de tempo. Galera, recado importante, excepcionalmente amanhã nós não teremos o fechamento do mercado. Eu vou participar de um treinamento nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Então amanhã eu não faço transmissão de day trade, já avisei o pessoal, e não vai ter o fechamento também. É um treinamento que começa pela manhã e vai madrugada adentro, tá bom? Bom, então agora eu vou selecionar aqui algumas ações que vocês me chamaram, alguns papéis que vocês têm interesse que eu acompanho. Vai ser um prazer enorme. Mais uma vez eu convido você, caso tenha interesse, dá um likezinho nesse vídeo, dá comenta aqui embaixo qual ação que você tem interesse que eu olho, que vai ser um prazer enorme poder escolher algumas perguntas e quem sabe você ser selecionado. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui acontecer. Danilo, vai acontecer em breve, Marcelão, em breve, em breve. Por enquanto não tem data determinada, vou avaliar sim, tá bom? Danilo, para fazer as compras de swing trade, seu Jorge, eu particularmente gosto ali da região depois das 12 horas, 13 horas da tarde, tá? Então não necessariamente às 4 horas da tarde, tá? Então é uma ação que chama minha atenção para eu eventualmente pensar numa compra no período da tarde, swing, tá bom? Fala, Tony, tudo bem? Cara, show de bola. Fico feliz aí que tenha aprendido bastante. E, cara, qual é o futuro da Banco Inter? Tem espaço para continuar assim o seu movimento de alta, tá? Tem espaço para continuar seu movimento de alta, mas eu particularmente aqui ficaria de olho se eventualmente a ação ela caísse um pouco mais e eu comprar em R$ 12,50. Então, da forma que está estruturada, eu esperaria um pouco para pensar na compra desse papel, tá bom? Fala, Maria Abreu, tudo bem? É inscrita no Radar Técnico, pô, show de bola, conseguiu alguns bons retornos graças às orientações. Maria, fico muito feliz, conta comigo, é um prazer enorme. Fala, Vagnão. Danilo, comprei as ações da LPSB3. Pô, é verdade, né? Lopes Brasil é uma ação bem bacana. Lembro de ter falado para comprar acima dos R$ 5. Cara, e falar nisso, eu até esqueci de comprar mais esse papel, né? Parabéns. O papel desenvolveu uma forte movimentação de alta. Alguém mais pegou, turma? Comenta aí. Mas o papel pegou, eu lembro de ter comentado desse, eu só não acompanhei mesmo. Da forma que está estruturado, reduz a sua exposição, porque agora o papel ele poderia até ter uma retomada de correção nesse curto espaço de tempo. Beleza? Faz um vídeo explicando, ele marcou, clica aqui embaixo, tem toda a descrição. Toda a descrição aí tem um vídeo explicando também como funciona o radar. Clica lá que vai ser um prazer enorme. Fala, Junião, tudo bem, Coutinho? Um grande abraço. Danilo, um Braskem nesse curto espaço de tempo. Braskem foi um papel até que eu selecionei para poder fazer algum comentário nele, que eu penso numa compra, tá? Ele rompeu aqui esse primeiro nível de resistência e iniciou um processo de correção. Da forma que está estruturado, o papel ele poderia retomar uma movimentação de alta. Então, eu vou ficar de olho caso ele venha romper os R$ 37,50. Na minha leitura, seria um ponto de compra mais interessante. Beleza? Danilo, CEMIG 4, Miguel, vamos dar uma olhada. CEMIG 4, CEMIG 4. Olha, CEMIG 4 é uma ação, até comentei com você ela nos 60 minutos. Opa, perdão. Aqui, ó, eu lembro de ter comentado dela nesse rompimentinho de R$ 15. O papel até que rompeu e da forma que está estruturado, vai o vaporizador. O que eu tenho aqui nesse curto espaço de tempo? O mercado testando uma resistência. Da forma que estruturou, eu vou ficar de olho se ele recuar, ou melhor, ficando acima desses 15,60, na minha leitura é um pontinho de compra e teria espaço para uma alta um pouco mais direcional. Galera, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã não teremos o fechamento do mercado. Quer saber um pouco mais sobre o radar? Clica aqui na descrição e vai ser um prazer a gente trocar ideia. Fique com Deus, tchau, tchau e até a nossa próxima oportunidade. Fui!